Senhoras e senhores, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, aprendiz com Aquiles. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do B2B Talks. O B2B Talks, que é um oferecimento da Escola de Negócios B2B. É uma alegria inenarrável ter vocês aqui com a gente nesse podcast. Esse podcast que eu já antecipo, em Aquiles, é super especial. Aliás, estamos falando aí que vamos receber hoje no nosso podcast pela primeiríssima vez, duas empresárias, já estou adiantando aqueles aqui, Olha o duas spoiler. empresárias e duas empresárias de sucesso. Eu sou Aslan Moura, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Aquiles, dá o seu alô para a galera. Aislan ou Aislan? Como é que eu vou te chamar? Eu tô confundindo aqui. E antes eu tava contando. Ah, eu sou Aislan. Ele falou que paulista é americanizado. E eu tenho que Coloca aí em tudo. Aislan, é Aislan. Mas eu falo Aislan, não tem jeito. Galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Seja bem-vindo a mais um podcast, beleza? Tamo junto. Como eu sempre falo, se ajeite aí na poltrona do carro, se você estiver no celular. Se ajeite aí na poltrona da sua casa, liga a TV, coloca no modo Full HD aí, porque tem coisa boa. Você vai ouvir uma história impressionante de empreendedorismo, de sucesso, resiliência. Galera, a palavra hoje vai ser empoderada. As duas mulheres maravilhas, porque a Aislan já Oh, falou. A Aislan já falou que é mulher, então não tem mais como a gente. e não tem jeito, Beleza? Aslan. Se ajeite aí, porque tem papo fora da curva com duas mulheres sensacionais. Aislan, vamos apresentar essas fenomenais aqui, essas garotas, não é meninas, garotas no bom sentido, mas mulheres vitoriosas que chegaram para tocar o terror em Caculé no bom sentido da palavra e jogar duro aí, beleza, galera? Então, Aislan, apresenta essa turma fera. Vamos lá, Aquiles. Primeiramente, se não está inscrito, se inscreve aí, coloca o sininho de alerta, dá o seu like, acompanha a gente que o conteúdo hoje ele tá top. A gente está aqui com duas empresárias de sucesso. Começar aqui que a gente está com Betânia Mota, vou ler o currículo dela aqui. Ela que é fisioterapeuta, ela tem especialização na área de cardiopulmonar e osteopatia, gente. Queria saber um pouquinho mais sobre isso. CEO da Serfísio, aliás, a Serfísio que está completando este ano aí 18 anos, Tá não é maior de idade, hein? brincadeira não, já mostra a trajetória de sucesso, também professora de anatomia e uma empreendedora de sucesso. Cara, Pouca coisa não, meu irmão. brinquedo não. A gente também está aqui hoje, seja muito bem-vinda, Muito Betânia. A obrigada. gente também está aqui hoje com Ana Paula Mota. Ela que iniciou ali primeiramente na área de biologia, depois migrou para administração, nossa área aí, sócia administradora Serfísio e também sócia na Brisa Gold, óticas e acessórios. Ana Paula, também seja muito bem-vindas. Obrigada. Vocês que são mulheres aí poderosas, empresárias de sucesso. É um prazer, é uma honra tê-las aqui conosco, não é isso, Aqueles? Demais. São as primeiras mulheres que estão aqui com a Top. gente. Uma satisfação enorme. E você, mulher, que está aí agora nos assistindo, preste bem atenção no que elas vão falar hoje, porque é exemplo de vitória, aguerridas, arregar suas mangas mesmo para conquistar seus sonhos, trabalhadoras, entendeu? Então, se você está aí, realmente, por que que eu não vou conseguir? Porque eu sou mulher? Senta, preste atenção e observe, porque hoje tem uma história surpreendente para você que também quer vencer. E não se limite porque você é do sexo feminino, porque está aqui duas vitoriosas e vai trazer uma história incrível. Betânia, começamos com você aí, né, Aislan? Vamos ver. Aislan. Deixa eu falar Quero ver se Aislan, acostuma gente, eu aí. vou ter que me corrigir aqui, mas vai dar certo, tá? Aislan, fala aí, o que é no caso, Betânia? Vamos começar com Betânia Mota. Como é que foi esse início aí? Eu queria saber, porque eu não peguei muito aí dessa história. Como é que a gente vai Eu acho que a fazer? gente vai começar aí já lançando uma pergunta para essas empresárias. Aliás, Boa. antes eu vou contextualizar ali. O que é o empreendedor? Empreendedor é gerar valor para um negócio. Empreendedor ele dedica seu tempo para gerar valor para um negócio, certo? E isso dentro de empresas, como empresários ou como líderes nessas empresas. E aí a pergunta que não pode calar, e a pergunta inicial
por que é que vocês decidiram empreender? Tá. Primeiramente, boa tarde ou bom dia, Ô, boa noite. Quero agradecer a Islan, agradecer a Aquiles, Até sabe falar tá? meu nome. Sabe? Pela oportunidade da gente estar aqui, tá? É uma oportunidade de a gente falar sobre empreendedorismo, em especial o empreendedorismo feminino, Exato. né? E o empreendedorismo na área de saúde. Poderia levantar outras bandeiras aqui, como raça, condição sexual, enfim, mas a gente está aqui para poder agradecer e inspirar pessoas, né? Porque afinal das contas, atrás de todo CNPJ, né, iniciante, há um CPF e um sonho, E um não é isso? CPF, hein, Betânia, que batalha muito. Exatamente. Então, assim, até chegar nesse contexto de empreender, eu não tinha nem consciência do que era empreender, porque para eu poder falar, chegar no empreendedorismo, eu preciso começar lá pela minha história, né? Porque eu Muito sou bom. filha de professora, né, uma professora chamada Elizabeth, aposentada, e um comerciante muito conhecido aqui na região, que é Pedro Mota, né? Ele foi dos primeiros supermercados, ou primeiro supermercado, se não me engano, da região. Então, meu avô já tinha venda aqui também, Olha, muito conhecido, na época que a feira era na praça do Fórum, foi a primeira feira, então meu avô, Juscelino Mota, muito conhecido na região, já era comerciante. E meu pai também foi se tornando, saiu para estudar e acabou voltando para ajudar o pai no comércio, né? E expandiu aí com vários supermercados na região, foi para Condeúba, 3 unidades aqui em Caculé. E nesse contexto, meus pais sempre quiseram que a gente saísse para estudar. Eu sou a segunda filha de 5 filhos, né? E meus pais acabaram enfatizando a nossa saída para que a gente pudesse estudar, né? E nesse contexto de estudar, ele sempre falava para a gente estudar, formar e voltar para Cacolé, hum, porque era importante na cabeça deles, a gente tinha que voltar para a cidade para a gente poder compor, ajudar, né? Porque aqui tinha uma necessidade. Não tinha, na verdade, muitas áreas de saúde, profissionais da área de saúde. E quando eu cheguei na fisioterapia, ele sempre de comércio, queria que a gente também entrasse em comércio, mas nesse contexto da minha mãe, precisa estudar. Eu acabei me apaixonando pela fisioterapia porque eu tive um irmão que teve um acidente, né? Logo quando eu saí daqui, saí em 97, 98, ele sofreu um acidente, ficou cadeirante. E aí eu me descobri naquela profissão. E minha segunda opção era ser psicóloga. Então, me formei, fui para Ribeirão Preto, né, fui lá no Pinguim, a terra daquele. fiz Muito especialização em bom. pulmonar, fiz formação em UTI. E meu pai sempre me trazendo para cá, né? Todos os filhos na condição de trazer. Então, eu voltei para Cacolé em 2006, né? Eu voltei e fiquei dentro do comércio do meu pai, porque eu preferiria estar lá de balconista, embalando mercadoria, pegando dinheiro lá, o office girl, para levar para o escritório, Que legal. do que estar na cozinha com a minha mãe. Então, eu já comecei a Então você já fazer tinha aí uma veia uma empreendedora, né? veia, porém inconsciente. Inconsciente. Porque ali naquele contexto eu fiquei 6 meses antes de inaugurar a Serfísio, tendo relações com clientes, né? E aí, naquele contexto, você parece seu pai. Ó, eu tive um tio também chamado Manel Mota, muito conhecido na região da farmácia Mota, muito querido, muito humanizado, comerciante também. E as pessoas sempre falavam: você parece seu tio, você tem um jeito. Mas eu era apenas uma recém-formada fisioterapeuta que queria atender. E nesse contexto, eu abri a Serfísio, prestadora de serviço, para o município. Naquela época, eu só pagava as contas, né? Foi uma casinha bem pequena na rua Januário Maia, ali perto do jardim, uma casinha bem pequenininha, os quartinhos, mas ali eu tinha essa noção. Então era um caderninho ali, que era anotado pessoa física e jurídica, uma conta tudo, todas as contas da pessoa da Tudo clínica, misturado tudo ao mesmo tempo. misturado ao mesmo tempo. E aí um amigo meu que é muito amigo da minha família, que é administrador de hospital, né, Felipe Neri, ele veio aqui um dia e foi lá na Serfísio, né, conhecer.
Aí ele, amiga, é o seguinte, primeira coisa que você vai ter que fazer é separar esse caderninho, Eita, que isso dá uma dor, né? hein? Uma coisa é ser pessoa jurídica, outra coisa é ser pessoa Exato. física. Nem que você coloque em folhas diferentes, mas precisa separar. Consultoria chegou lá. Ali, eu já Foi a consultoria comecei, que chegou. em 2006, 2007, eu já comecei a entender que negócio é negócio. Exatamente. Pessoa jurídica, é pessoa física. E nesse contexto, começou a expandir a necessidade. Eu sempre fui uma profissional sistêmica, corpo e mente, sempre gostei de trabalhar o físico, o corpo sã, mente sã. Hoje em dia se fala de profissionais integrativos, sistêmicos. Já se falava nisso, eu já olhava para isso há 18 anos atrás, né? Mas nada de E não é empreendedorismo, à toa o interesse né? aí na psicologia, né? Exatamente. Então, a Serfísio veio, eu vi a necessidade de ter uma psicóloga, e nesse contexto, a minha secretária teve uma outra oportunidade de emprego e fiquei sem secretária uma semana. Lá na Serfísio, naquela época, e até hoje, é uma empresa de família, minha mãe lavava os lençóis, meu pai era o severino que quebrava uma coisa para consertar, que levava o paciente caso o carro não fosse buscar, não tinha táxi na época, levava também, Olha aí, faxinava, enfim, apoio da fazíamos família. tudo isso. Então, a consciência de empreender veio mais tarde, quando em 2008, né, Ana? 2008, quando minha secretária arrumou um outro emprego. E aí, nesse contexto, eu fiquei uma semana minha mãe de secretária, só que a mãe da gente sem Mamãe técnica atendendo nenhuma. telefone, e aí Alô, como é que foi? atendi o telefone, corria lá Você não fala dentro. mal da minha filha, E eu não. desesperada naquele contexto, liguei para um amigo meu, Giovanni da Gainet, na época estava lá na Miguel Fernandes, falei desesperada, eu preciso de um currículo. Ele, eu tenho 5 aqui, um especial, que era o currículo de Ana, e por vias, a vida, tinha que ser assim. Liguei para todas, a única que atendeu foi ela. Tinha que ser. Ela falou assim: não, mãe, eu tô aí. Acreditei, uma menina de 17 anos, ok, eu 25, né, jovem também, sem consciência de empreender ainda. Chega a Ana Paula lá no Cefis e eu falei: e aí, que dia que você pode começar? Ela agora. Opa, ó, proativa. Aí ela virou e falou assim: por onde eu começo? Aí eu falei assim: senta aqui atrás, que a minha mãe está aqui uma semana só atendendo o telefone. Se você puder organizar aqui esse arquivo, é, eu fico agradecida. Aí ela fez em uma tarde o que minha outra secretária fazia em uma semana. Falei: Já chamou a gostei. atenção. Chamou minha atenção. Falei: essa aí é minha parceira. E nesse início, era secretária, coloquei para me administrar, pagar minhas contas físicas e jurídicas. A gente faxinava no sábado antes de você ir para sua comunidade. Eu corria lá dentro, éramos tudo. Só que eu vi um lado, uma veia de vendedor nessa garota. Olha, Falei, pô, que aí é a história de vida dela. Então, eu prefiro que você fale sobre essa história de vendedora, que eu falei, arrumei a parceira. Que Conta aí aí. abriu o meu empreendedorismo, a minha cabeça de empreender. No meu caso foi um pouquinho diferente do dela, né? Eu vim da zona rural, e assim, não existia muito essa cultura de estudar. Estudava até o ensino médio, Sim. ponto. E aí, meus pais sempre nos colocaram para trabalhar. Eles nunca davam muito fácil. E aí, desde pequenininha, pai, eu quero uma bicicleta. Aí ele, ó, tira o leite, vende. Aí meu irmão ia tirar o leite, eu ia vender. Beleza. tá aprendendo a vender, né, já. Minha mãe me entregou uma revistinha da Avon, ó, vai vender, 20% é seu. E É aquela começou história, né, aí. Ana? De te dar o peixe e ensinar a pescar. Seus pais Isso, estavam ensinando a pescar. isso. Eu conto, né, brincando que eu vendia até gasolina na época. Totalmente Você teve ilegal. posto de gasolina, Ana? Não, totalmente ilegal. A gente buscava os caminhões, Ó, enchia gente, na garrafa totalmente PET, legal, viu? enchia as garrafas PETs ali de refrigerante e vendia. Colocava o funil na zona Eram os rural. meios, você tinha que arrumar um Eram meio os para poder. meios de fazer meu próprio dinheiro. E aí, assim, eu sempre tive essa missão, né, de ter meu próprio dinheiro. Nisso, foi Avon, Natura, gasolina, cama, mesa, banho. E meu pai me dava oportunidades no sentido de uma moto, depois ele comprou uma Courier.
E ele deixava eu sair, eu falei, opa, o carro cresceu, agora eu posso vender cama, mesa e banho, que tem mais espaço. Aí eu saía né, pelas comunidades vizinhas, município ali de Guajeru, que eu sou do município de Jacaraci, e Tumirim. E aí assim foi. Sempre ambiciosa para poder trabalhar e ter meu próprio dinheiro. Nesse meio, porque assim, meus pais definiram que o ensino médio a gente iria fazer, que isso era uma coisa A que obrigação do era ensino médio. obrigação. Nesse final, uma das colegas lá em Condeúba me falou assim: vamos fazer o Enem. Meu Deus, o que é isso? Tá bom, vamos. Aí uma prova para ganhar uma bolsa. Vamos. A gente não tinha muito isso, né? Na cabeça. E aí eu consegui uma bolsa pelo ProUni. Na época em Salvador, eu tinha colocado matemática, porque era a disciplina que eu gostava, eu não tinha outra visão do que estudar. Ah, tá, eu gosto de matemática, coloca aí matemática. Aí depois tinha que ir para Salvador, não tinha condição de ficar lá, a gente conseguiu transferir para cá, pro que era polo, EAD e biologia. Tô fazendo Vamos nessa. biologia. E fomos. E assim, sempre com muito apoio, né, dos meus pais, Legal. da família. E foi quando ela me ligou, eu estava iniciando, né, biologia, vendedora da zona rural. E aí eu falei, boa, vou trabalhar para ela de segunda a sexta, ela vai me liberar sábado, meio-dia, fazer minhas vendas sábado à tarde, domingo, não vai me atrapalhar em nada. Foi quando eu falei, já vim para ficar. E aí eu vim para a cidade na quarta, porque tinha aula à noite. E aí eu já fiquei na casa de um tio aqui e desse dia passei a morar em Você Capital. chegou já com o emprego resolvido, faculdade acertada. Resolvido e a mochilinha. Pedi meu tio para ficar na casa dele e fiquei. Começou assim. Mas assim, voltando à história, né? O porquê do empreendedorismo. Acho que não fui nem eu que escolhi isso. É nato, né? Comecei novinha, vendendo. Então, foi quando eu cheguei na Cefísio, essa coisa de estar separando a conta jurídica de pessoa física, pagando a conta, fazendo aquele Balanço, aquele talvez. balançozinho, aquele administrativo ali de Sim. papel, mas assim, não tinha estudado para isso, né? Isso é muito bacana, Ana, o que você está trazendo, e talvez tenha sido o grande diferencial quando a gente fala aí de quem tem essa pegada do empreendedorismo, que é nato, como você está trazendo, e vai ali para trabalhar numa empresa e se torna um líder empreendedor, e naquele momento, aqui, pelo que vocês estão contando, você chegou com essa pegada de ser uma empreendedora, você está trabalhando numa empresa, mas com a visão do dono, com a visão de empreendedor, e isso acabou, imagino eu, Betânia vai falar bem disso aí, que se tornou um grande diferencial. Pô, eu tenho uma secretária que faz em uma semana, em que outra pessoa, de repente, faz numa tarde. Opa, essa menina tem uma visão que ela é diferente. E com uma base do empreendedorismo, ela é tão importante para aquelas pessoas que vão ingressar numa empresa. Não é isso, Betânia? Exatamente. Ana Paula, na verdade, ela estava ali como secretária, a Natura, que sempre ouvia alguém ligar, ela, final do dia, saía do trabalho, ia lá vender a Natura final à noite. Quando era no sábado, eu percebi que ela saía com várias sacolinhas para vender. Me perguntou se poderia agregar. Eu falei, não, atrapalhando sua função aqui, nunca atrapalhou, inclusive vestiu a camisa da empresa, se comportou como dona, né? Eu falo assim porque tem muitos colaboradores que primeiro querem o aumento para depois estar. Ana se colocou a camisa e se comportou como tal, e nesse contexto ali, ela natura, Joyce, me joia de noite, mão na obra, vamos faxinar tanto, até a gente conseguir o momento de pagar uma faxineira, era sábado, a gente faxinava antes dela ir embora, e antes dela ir embora, eu passava deixando as sacolinhas de natura, né, Paula? É. Falei, essa menina, ela é vendedora. E a família dela, depois que eu conheci toda a história, eu falei, é vendedora ela. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma gestão humana, né? O puxar do meu pai, do meu tio Manel. As pessoas iam falando, eu falei, vamos trazer na consciência. Eu falei, olha, eu tenho um poder social, né? De lidar com pessoas.
E ela é um poder administrativo e vendedora, né? Eu falei, eu preciso aprender com ela. E ela Tudo é vendas, né? é, Tudo é vendas. Mesmo no exatamente, ramo de saúde, enfim, a empresa precisa dar continuidade. Tudo exatamente. é vendas, enfim. Caiu no seu colo a pessoa para resolver o seu problema. A empresa precisava dar um salto, crescer, e aí chegou a Ana. E aí você falou uma coisa muito importante. Tem gente que se surpreende, né, Aisla? A pessoa vestiu a camisa, né, antes mesmo de ter qualquer reconhecimento. Hoje eu estava Exatamente. até conversando com o Aisla sobre esse assunto aí. Tem muita gente que veste a camisa, é fato. Veste a camisa da empresa, mas a gente sabe que tem gente que veste a camisa, amanhã sai, veste a camisa de outra empresa e fica aquele jargão. Eu visto a camisa da empresa. Mas hoje não basta você vestir a camisa da empresa, você tem que viver. Isso tem que ser a sua alma. E a gente vê que mesmo naquela época, Ana chegou para se entregar e fazer acontecer. Independente se ela podia crescer ou não, ela chegou, eu vou fazer. E se eu puder agregar alguma coisa por fora, mente empreendedora. Vou fazer por fora também. E mais, eu ainda vou estudar. Estou estudando e vou vender aqui dentro, eu vou resolver os problemas da Betânia aqui da Serfísio, e ainda vou vender para ganhar meu dinheirinho por fora. Ou aqueles. E deixa só, desculpa, Ana, mas assim, uma coisa, porque isso chama bastante atenção mesmo, e o que você está falando, que tá, aí eu estou aqui raciocinando, é que do vestir a camisa, eu, na minha visão aqui, Ana vestiu primeiro a camisa dela. Sim. Sim, Ela fez por onde ali no início do empreender, do não ficar na zona de conforto, do buscar, do que dava, é gasolina que eu tenho que vender, é natura. E quando ela chega na serviço, faz o diferencial. Veste a camisa ali também, só que primeiro eu acho que ela vestiu a camisa dela e esse foi o grande diferencial para vestir a camisa da empresa. Você que está nos ouvindo aí, pega essa sacada aí da Ana que ela vai falar agora, Pitch aí. que aí é uma sacada, é uma mentalidade de sucesso. Eu não sei quem me ensinou isso, mas eu já fazia conta. Eu ganho X vendendo, ela vai me pagar mais o salário, eu vou completar minha renda. Em momento algum eu pensei em parar o que eu já ganhava, né? Então eu já fazia aquela continha, eu sempre tive aquela ambição, né, em ganhar mais. E colocando aqui também no início que eu me esqueci, meus pais tinham, antigamente a gente chamava de venda, né? Quando tinha o mercadinho da roça, era a venda, onde Tinha vendia bodega lá tudo, Na também? venda. tudo. Tinha bodega. Bodega. Em São Paulo tinha bodega. Aqui tinha bodega também. Acho que é venda. Vendia aqui, vendia É tudo. venda, é a Você acha venda. é venda, né? É, Vamos na venda. meus antigamente falava, tios vamos na falavam, venda, tinha tem venda, tudo. né, na praça do seu pai, a Isso. venda lá. Então a gente Família de já comerciantes, pesava a né? mercadoria, né? Já embalava, já arrumava as Tudo. prateleiras. Então, acho que meus pais ensinaram realmente a gente trabalhar, né? Então, isso veio deles, essa questão do trabalho. Fazer conta aí já foi nato, já fui aprendendo. Tanto que quando você terminou, se cortando, quando você terminou a biologia, você me disse assim, eu gosto de matemática, eu gosto de fazer contas. Eu falei, então vai fazer administração. Estou aqui no apoio, você quer estudar? Vai, você A de importância vez. de trocar ideia. É. E E aí, quando desculpa, eu cortei. Quando ele falou ali de reconhecimento, talvez empiricamente, sem saber, ela já fazia o endomarketing comigo, porque ela sempre era muito respeitosa, Pô, que legal educada. isso. Então, desde quando eu cheguei, ela me recebeu muito bem, ela me tratou muito bem. Poxa, eu era uma menina, ela era uma doutora, e ela sempre muito educada comigo, sempre me pedia por favor, por gentileza. E eu sempre achei aquilo o máximo, né? Uma mulher assim me tratar tão bem, então ela estava ali praticando o endomarketing sem Show. saber. Era um Ela viu reconhecimento, talento na empresa era um dela. Ela falou, tem que reconhecimento. cuidar desse talento. Então, assim, sempre me senti muito valorizada ali, né? Então, Bacana. houve um reconhecimento, sim. Às vezes a gente fala muito do financeiro, mas tem esse Sim, é reconhecimento uma aula de empreendedorismo para vocês empresários que estão olhando aí. Outro exemplo dessas empresárias de sucesso aqui. O empresário saber fazer esse endomarketing que a Ana Paula está trazendo aqui, de valorizar o teu funcionário, o teu isso. colaborador,
nem tudo se resume a dinheiro. Então, é você saber tratar, é você investir na carreira. A gente costuma falar, os empresários às vezes têm um paradigma. Aí, quando a gente fala em investir no colaborador, muitas vezes investir em treinamentos, a gente vem buscando mudar essa mentalidade dos empresários. Ah, mas se eu investir naquele colaborador, ele vai me deixar, ele vai subir um nível. Cara, agora imagina você não treiná-lo e ele ficar na É tua um dos nossos empresa. princípios que a gente fala mais tarde, sobre o que é ser filho de Já pega o gancho, Já pega o gancho, fala aí. já manda Mas aí. até para aproveitar isso que a Isla estava falando aqui, é o seguinte: você hoje pode tirar férias, você tem coragem de ir para Boa, Acapulco, lá onde o Chaves tirou boa. férias. Você vai lá ficar lá 30 dias Aonde? você não assistiu o episódio do Chaves que ele foi para Acapulco? Pouco não. Ô, Aqueles Dani, você, por sonhos pra favor, você. atualize, por favor, os episódios do Chaves pro Aislan, tá bom? De vez em quando é bom ficar dentro de casa e assistir alguma coisa. Sai do Netflix, viu? Você foi Mas, longe, enfim. Chaves. Não, Porto Seguro, vamos falar Sim, que é sim, Acapulco. não. Porto Seguro, você iria e deixaria 30 dias a chave da sua empresa, a administração, por completo na mão da Ana? Uma última pergunta. Deixaria como deixo. Porque Opa, assim, para a gente chegar aqui, nós vivemos um processo. Nós muito passamos por bom. muitos processos. Então, a Ana Paula, ela se tornou administradora. Foi fazer administração, fez pós-graduação em MBA. Lá ela teve muitos contatos com médicos, donos de clínica. E quando a gente, antes de chegar nessa independência, para dizer que hoje eu viajo, hoje eu consigo tirar, hoje eu tenho capacidade, liberdade financeira para poder ficar, como eu fiquei 30 dias para um autocuidado, para fazer uma cirurgia, como eu já viajei mais de 10 dias, né? Ou como eu fecho os olhos e falo, olha, hoje eu tenho uma liberdade financeira para conseguir ficar. Sucesso. Eu tiro, você fala um profissional fisioterapeuta que tira uma vez por semana um dia para estudar. Eu fiquei quase 15 anos trabalhando 12, 14, 16 horas, como qualquer início de profissional autônomo Sim, sim. e como qualquer início de empresa. Então, não tinha hora, eu acordava às 6 horas da manhã, corria pro Pilates, né? Abriu a primeira clínica de fisioterapia na cidade, depois abriu o primeiro estúdio de Pilates na cidade, né? Mais tarde nós abrimos o primeiro estúdio de musculação, primeira clínica de terapia que foi para médico depois que fez essa transição, mas eu trabalhava de 6 às 9 da noite. Né? Então, para eu chegar nesse processo, nesse setor, Ana Paula, já ali administradora, já confiante, parceira, a gente tem uma energia boa, a gente tem um alinhamento do que a gente busca, do que a gente quer como missão, como visão, né? Qual é o limite de cada uma, respeitando, porque quando ela se tornou sócia, antes dela se tornar sócia, a gente já Não, se calma, quer dizer que ela é sócia respeitou. hoje. Exato. Então, eu ia chegar nesse quando Ó, deixa eu falar, ó, pessoal, isso que Betânia tá falando aqui. Nossa linda caneca da B2B tá escrito aqui assim, né? Pessoas mais processos é igual o quê? Resultados. Não sou lento. Há alguns episódios atrás, a gente até comentou aqui, eu e Aislan, nós falamos sobre cultura. Isso que Betânia e Ana Paula tá trazendo aqui para nós é cultura. Ela adaptou uma cultura à empresa dela. Qual que foi a cultura? Confiança, reconhecimento, determinação, estudo, trabalho. Você pode ver que ela está falando aqui, trabalha 14, 15, 16 horas por dia, arregaçou as mangas, criou uma cultura junto com a Ana Paula. Qual que é o resultado? Ela pode tirar férias, virou sócia, deu spoiler aqui, mas vamos falar sobre a sociedade já. Quero Mas para saber dessa você história ver, aí. e Aislan até falou aqui, tem muita gente que não dá confiança necessária para o funcionário quando ele precisa, aí não tira férias, vive estressado, não consegue fazer nada porque tem a donodependência da empresa, a empresa Um está eu lá, presidiário, né, aqui. ele vira um presidiário. Aí ele não consegue oxigenar a mente para tirar uma férias em Acapulco ou em Porto Seguro. O que acontece? Tá vivo e estressado. O negócio dele tá indo para trás, tá derrapando porque não tem uma cultura empresarial. E nem faz a empresa crescer, né, Aquiles? A Não gente tem um cresce, lema derrapa. dentro desse mundo do empreendedorismo. Tem duas vertentes. Ou a empresa está crescendo,
ou ela está decrescendo. Não tem estagnação. Exatamente. Ou você está buscando, como Betânia trouxe bem aqui, a inovação, você está investindo em cultura, como aqui ele está falando, montando processos para ter resultados efetivos, ou a empresa não tem segredo. Ela está declinando e esse declinar é perigoso, porque se a gente vai para as taxas do Sebrae aí, a taxa de mortalidade das empresas é Altíssima, né? gigantesca. Então, se você não investe no teu negócio, meu amigo, você não pode tirar fora assim, Você falando Acapulco. algo bem interessante aí, Acapulco, eu via meus colegas com 5 anos de atuação, já com LER, com problema na coluna, Nossa. trabalhando 14, 16 horas, 18 horas, sem tirar um final de semana, sem viajar. E minha família sempre foi, né, gosta de curtir, de viajar, Isso é pandemia, bom, essas coisas. importante. Acho importante também. E eu pensei, eu falei, ó, bom, já que eu sou operacional, tem a parceira aqui do lado, né? Eu preciso me tornar empresária. Porque além de fisioterapeuta, área de saúde, se eu me tornar uma referência em fisioterapia e me especializar para atender no custo-benefício de ser mais qualificada, ter um diferencial e me valorizar, eu já vou trabalhar menos horas. E se eu empreender, eu vou ter um prolabore como empresária e vou ter essa liberdade financeira para poder tirar férias. Então, isso eu pensando há anos atrás, eu vou conseguir chegar lá, nessa visão, né? E eu sou muito cheia de ideias, sou igual meu pai, né? Brainstorm, né? E eu vou vendo, e Ana Paula sempre brincou comigo, por você colocaria aparelho até pendurar, de tanto que você quer buscar, quer melhorar, quer melhorar, quer melhorar. E eu muito visionária, e ela ali, pé no chão, administrando. Quando a Serfísio, perto de 10 anos, né, Paula? Foi completar 10 anos, uma linha caiu na casa, num tablado Telhado. do telhado, Caiu. 8 horas da manhã de um domingo. Olha para você ver. Todos os dias, de segunda a sábado, eu estava ali 8 horas da manhã, atendendo um cliente. Foi quando deu um estalo na gente. A gente precisa expandir. A gente precisa de uma Melhorar a estrutura melhor. física. Da crise vê oportunidade. Exatamente. Então, dali deu um clique, a gente precisa melhorar. E meu pai, era uma época financeira do Brasil O complicada, né? Brasil estava passando por uma crise naquele ano, né? 2015, 2016? 2016, Isso, isso. 2015, 2016. E meu pai muito protetor, né? Obviamente, o pai da gente. Olha, eu acho que é hora de ancorar, De escorar. de escorar, né? E a gente ficou com a raivinha ali, né? Aquela De frear sendo o ali, né? arco que te puxa para trás. Eu Eu falei, tô esse querendo arco vai me voar e meu pai falou trás, pra ele não Segura. ancorar. mas é um tapinha que nos faz ir para frente. Eu sei que foi amor, mas ali a gente rodou, fica rodando na cidade à procura de um lugar. E essa casa onde é a Serfise hoje, que alugamos e compramos, que eu vou contar aqui, sempre estava lá com placa de venda, assim, há anos. Um amigo meu, até o próprio Giovanni, falou assim: ó, tem a sua cara. Eu falei: muita areia pro meu caminhão. Aí ele vai dando voltinhas e sempre no Miguel Fernandes, essa casa lá de vende-se, vende-se, vende-se. Eu olhei para Ana Paula, né, a gente bem insatisfeitas, assim, com uma ganância de crescer e de servir melhor para os clientes, Aquela ambição que sai uma dentro da ambição gente, né? que eu acho importante, não acho uma ambição ruim, ela tem que ser só Sim, equilibrada, controlada, assim como o dinheiro, né? Dinheiro é sim. bom e maravilhoso, mas ele precisa trabalhar e a gente não ficar dependente dele e ele sim trabalhar por nós. É assim, Ana? A gente então chamamos a dona e fizemos um contrato. Falamos, ó, já que você não alugou, não vendeu, você nos alugue um tempo aí que você puder, que a gente te compra Ela com queria valor de só pedido. vender, né? Não Ela queria queria só alugar. vender, eu falei, ó, há anos está aí parado. E aí, assim, apertamos as mãos. E naquela época, nossos pais, muito preocupados com a Imagina, gente, hein? como é que duas meninas, Olha, né? Uma fisioterapeuta, um faturamento que a gente não tinha dinheiro na conta, praticamente menos de 10 mil reais, para quem ia gastar 100 de reforma, né? E aceitamos fazer um contrato de 3 anos para comprar uma casa de meio milhão. Era uma casa residencial que a gente precisava tornar-se comercial. Então ia gastar, Sim, ia né? investir bastante. E com E o essa. detalhe é que a gente só tinha 3 anos, né? Para comprar ou entregar. E aí tinha que tirar esse. E como é que foi isso aí, gente?
Então, nesse contexto aí, Foi onde fomos chamadas de loucas, né? loucas, conscientes e famintas pelo sucesso. Assim. Opa! Mas deixa a gente entender. Nesse meio tempo, a Ana Paula já se tornou sócia. Ainda não. Não, Não? Ainda não. não. Ela estava ali só Ela só vestida tinha a ocupado camisa. o lugar da O sua lugar de mãe, né? sócia. Ela ocupou o lugar da sua mãe. Você mandou sua mãe embora, viu? É bom você lembrar sua mãe Minha que mãe você vai assistir. Um beijo, mamãe, pai. manda beijo pra mamãe aí, porque você teve que mandar a mamãe Um beijo a toda a embora. minha família que tá aqui, ó, Mas foi por uma boa razão, junto. a gente sabe que foi por uma Inclusive, boa a razão. família de Ana Paula se tornou a minha família porque foi uma empresa Que que a bonito família isso. chegou junto. Alugamos essa casa, fechamos um contrato de 3 anos, não tínhamos Nossa. 10%. Meio milhão na mente agora. Meu pai era pedreiro, a gente Exato. chamou ele para vir fazer a reforma. Opa, Para pagar negócios é depois. negócio. Olha a Para pagar sociedade aí. depois. Já Paga começou depois, viu? E aí, então, Pai, mão vem de aqui, obra, ajuda aqui, mão mas de obra para pagar Cara, que depois. o RPA é sensacional, para velho. depois. Exato. E a gente ali na certeza de que ia dar certo, de que a gente ia conseguir chegar e que se a gente tivesse uma estrutura melhor, a gente ia conseguir médicos para atender com a gente, porque a nossa ideia era colocar médicos, né? E a gente, quem tem o poder da barganha para Vou isso? lhe cortar aqui. Pode Eu me falar. lembro que no seu caderninho, quando eu cheguei, aquele caderninho que, de todas as contas, Sim. na contracapa tinha assim, para o futuro, tornar-se complexo de saúde Mota. Que Então, bacana, aí eu meu peguei irmão. aquilo e falei, seremos um centro de saúde. A gente já tá falando de lei da atração, viu? Ela Você já... guardou o caderninho? A gente tinha um Você caderninho, tem esse sim, caderninho aí? sim. Tem que ter, isso aí é história, tem que deixar você de vir por trás desse caderninho. Muito bacana Isso é isso, história. né? Complexo, sou- tornar-se complexo de saúde Mota. Projetou, colocou como Projetou. objetivo ali. Não era sonho, é um objetivo, né? Então, eu falei, isso aqui não vai ser só uma fisioterapia, isso aqui vai ser um centro de saúde. Exato, como Você se tornou. profetizou, vai ser um centro de Eu saúde isso sempre aqui. fui Nem era muito assim, ainda. Ela terapêutica, idealizou, idealizadora, e eu comprei, viabilizou. Comprou a ideia. né? Eu Muito digo que, bom, gente. apesar de nós duas termos o perfil de executoras, ela é muito sonhadora, então ela idealiza muito. Alguém Aí tem eu que sonhar busco para alguém isso, e executar. eu busco viabilizar, né? Se completaram, né, Então cara? eu já Que vi aquilo bacana. ali, eu já comprei aquela ideia E aí, que ela escreveu. quando a gente foi para Nova Serfísio, que hoje a casa é comprada, O nome Serfísio, não te interrompendo, não, já isso, interrompendo. Serfísio, por que é Serfísio? Centro de Reabilitação Fisioterápico. Pronto, só Foi para usado aquele. até do meu pai o R para colocar força no R de reabilitação, porque tem muito Cefísio, de serviço de fisioterapia. E meu pai precisa colocar força nesse meio, colocar um Serfísio. Então, eu quero que você trabalhe, minha filha, e tenha uma clínica grande, com médicos, com piscina, que estamos chegando lá, Ó, legal. né, para que a gente, como idoso, possa servir a população de Caculé. Então, veio desse sonho dele e do meu sonho de idealizar. E aí eu tinha achado a parceira certa, né? Já vendo, né, um futuro ali como parceira nesse casamento de CNPJ, vou dizer assim, né? Casamento de Que legal, negócios, sim. né? Vou dizer assim. Então, quando a gente inaugurou, ficou naquela reforma, naquela confusão, e vai, não vai, o aniversário da Serfídio de 10 anos, eu me lembro que naquele dia, no dia da inauguração, era 5 horas da tarde a inauguração, 3 horas da tarde, estava eu e a Ana Paula pintando um rodapé. E o pessoal faxinando e nós duas toda melada de tinta. Nossos amigos chegaram lá e falaram: corre pro salão, vocês duas. Vocês precisam se arrumar, vocês são mulheres, vocês precisam estar belas. Para inauguração, e nós duas lá faxinando no chão, porque a gente Rejuntando. rejuntando. De manhã a gente estava rejuntando, porque a inauguração era 5 horas da tarde e a gente tinha colocado como meta. A gente apertou nossa mão e Tinha que falou: ser aquele nós dia. vamos inaugurar dia 1º de agosto. Meta real. Nós colocamos nossa família para dentro, colocamos o pai de Paulo, pedreiro, equipe, todo mundo para poder acontecer aquela reinauguração de 10 anos de Serfísio. Porque ali, para a gente, nosso sonho, na nossa cabeça, estava ali a oportunidade da Serfísio se virar um centro de saúde. O divisor de águas, então, foi esse Aquela momento. mudança. Que você falou assim, ó, pronto, agora a empresa já engatinhou, que tinha que engatinhar, já aprendeu a dar os passinhos, eu acho que agora tá na hora da gente começar a correr. Foi mais ou menos isso que Mais ou aconteceu. menos, porque quando a gente passou para Serfísio Nova, aí ela falou assim, a gente conversando, agora a gente precisa de um consultor, porque a gente vai ter que trazer médicos. Como é que nós vamos chegar nesses médicos?
E aí, na contabilidade, naquele contexto de empresa, falou assim: ó, você precisa ter sócia. Eu não cogitei 1 minuto. Ela, como é que a gente vai fazer? Aí, o consultor, vamos demiti-la. Eu falei: tudo bem, ok. Vou demiti-la, vou dar 1% para ela. Já colocou a camisa, então já é nossa. Ana Paula, mais uma vez, veio me. Não, eu não quero o seu 1%. O que você me pagar de demissão, eu vou comprar de porcentagem da Serfício. Empreendedor. Deus do aí, céu, ó. deu uma aula aí, ó, pra você, isso foi a aula, viu? Pitch de graça pra você, viu? É, Isso é aí pago foi pra um ouvir pitch isso, tá? bom. Foi de graça. Não, pera, agora, Betânia, eu quero que ela fala, como é que nasceu isso daí? Você já tava com o espírito de empreendedorismo, tava dentro de você ser empresária. Aí ela deu uma oportunidade pra você ter 1%. Você falou, não. Você falou não, e aí, como é que foi agora? Então, Eu quero mais. eu quero mais. E tem gente que acha errado querer mais. Tem gente, ela é gananciosa. Isso, querer mais nos leva para passo. É, pro Bacana. próximo nível, exato. O que a gente sempre fala é que nós somos sempre inconformadas. Eu sou um Sempre, eterno inconformado. Também sou. sempre Também sou. queremos melhorar. E acredito que seja por isso, né, Bacana. que houve essa junção. Porque alguém vai querer uma outra pessoa que não tem a ambição de querer mais para estar junto, né? Tem que ser para somar. Aí você chegou na chefe e falou: você não é mais minha chefe. E aí? E aí pesou um pouquinho, né? A responsabilidade. Conta mais aí, Ana, pra gente como é que foi isso aí. Pesou um pouquinho, porque nesse processo foi exatamente quando a gente tinha que sair daquele aluguel, a gente tinha um contrato finalizando para comprar a clínica. Por E 3 anos, nós, né, de contrato para comprar. e nós não tínhamos dinheiro para comprar a casa. Até E 6 meses antes, né? até 6 meses antes. E a gente falou, e agora? Ser despejadas daqui? Nem pensar. Porque todo o dinheiro que entrava, em vez de juntar, a gente investia na empresa. Ia Porque era uma melhorando. necessidade diária. Mantendo sempre a E a qualidade gente da fez empresa, tantas né? melhorias na casa, que era residencial, e a gente transformou, que a gente já não via mais viabilidade nenhuma de devolver a casa. Não, daqui não sai. Não, Se não vira, tem daqui eu não vou como. sair, não. E aí, conta aí Bacana. o processo que a gente fez, né? E De aí, a busca, bancos e banco. busca e E aí, no contexto, não tínhamos faturamento para conseguir o empréstimo. Tinha investimento, mas Tinha faturamento investimento, ainda não mas não estava tinha, dando retorno mas a ainda, gente né? tinha a certeza e o trabalho, com a responsabilidade e a honradez, a humildade de ir pagando, né, todos aquele investimento que a gente fez a princípio, dos 100 mil, para Reformar o viabilizar, negócio todo. reformar, reformar. né, um pouco da nossa credibilidade familiar. Não, são filha de Pedro Motta, conhecida, mas assim, sem precisar do pai, a gente, nós duas, íamos resolvendo ali, pagando com muita honradez. E um gerente, um funcionário do banco, praticamente gerente, é que ele foi bonzinho com a gente, é muito parceiro, né? E ele falou assim: ó, já que vocês não têm faturamento, vamos tentar então o consórcio. Falei: pronto. Achamos a saída 6 meses antes, mas cadê o dinheiro do 6 lance? meses antes, sim. Cadê o E dinheiro do aí? Não lance? tinha o dinheiro do lance. E aí, nesse contexto, eu vou falar universo, Deus, lei da atração, fé, enfim, né? Coração, persistência. Meu irmão recebeu um cliente dele que tinha que ser. O cara estava querendo emprestar um dinheiro para alguém muito Apareceu. confiável, Caiu no porque ele colo estava aí. com dinheiro com juros baixos e queria. Meu irmão, irmã, Paula, conseguimos o dinheiro Os juros menor do que o do do banco? banco Meu para Deus dar. do céu. Quando eu tenho que ser, meu irmão. Pronto. Demos o lance, conseguimos o dinheiro. O dinheiro caiu na conta dela 3 dias antes do contrato vencer. Olha Para que você ver. história. E aí, ele falou: pronto, agora é nós, agora não tem ré. Ninguém Agora segura pra mais. frente. Agora que eu tô É metida. nosso. Agora que eu vou ficar mostradinha mesmo. Por aí que a gente teve que se tornar de empreendedora. E o consultor falou assim: "Ei, senta aqui, você precisa sentar aqui como CEO, como empreendedora,
Você precisa chegar junto com ela, porque eu muito humanizada, aquele negócio do meu pai, a gente aqui, muita relação, facilita daqui, e eu precisava me comportar também, olhando para os números. Foi aí onde que eu tive que correr também e começar a buscar gestão de pessoas, gestão financeira. Opa, eu também preciso aprender esse negócio aqui, para estar junto de Foi Ana aí Paula aí. que eu entrei nesse assunto do que pesou aí, porque comportar como dona, né? Eu acho que eu já vinha comportando. Isso não. Mas ser é diferente, né? E aí? Exatamente, porque aí não era mais ela que tinha que fazer uma compra onde a conta não fechava, Você assumiu responsabilidade onde a também. gente, né? Então eu tinha que estar junto, assumindo essa responsabilidade. Então pesou nesse sentido, né? E nós choramos juntas quando eu retornava do banco, que recebia um não, chorávamos, voltava e conseguia o capital Engolíamos. de giro, pagava um lance, e aí conseguiu esse outro dinheiro de terceiro, o outro lance, enfim, deu certo. E aí veio a luta Dos médicos. para pagar O empréstimo? os empréstimos que tínhamos feito para fazer a compra da Em casa. 2019 nós Nossa. compramos a casa. Logo veio o quê? Pandemia. Gente do céu, Pandemia. não tem. Aí pesou. Ó, não, Mas, eu não vou dar um Todo pausa mundo. nisso, Aisla. Não, eu queria, antes da gente entrar na pandemia, se eu puder fazer uma pergunta que, na verdade, não é nem uma pergunta, é pedir uma dica. Você me chamou bastante atenção aí. E eu acho que para todo mundo que está nos assistindo aqui, que sonha em empreender, como é que foi para você esse desafio? Sair da CLT, né, para se tornar uma empreendedora? E assim, quais dicas você pode dar para quem está nos assistindo? Quais caminhos? Eu acho que possivelmente muita gente que está nos assistindo tem esse sonho realmente, pô, eu quero empreender. E a gente já falou até aqui no início que muitas vezes o empreender ele começa dentro da própria empresa que você trabalha aí. Mas quais dicas você conseguiria dar para alguém que queira fazer essa migração, sair da CLT e dar o próximo passo? Acredito que o primeiro passo é vencer o medo. Boa. Para quem vive, necessita, né, em suas necessidades fisiológicas do seu salário, dar um passo onde é escuro, né, é difícil. Poxa, eu preciso disso aqui. E se der errado? O que eu diria, vá com medo mesmo. Na abertura da Brisa, da ótica, né, a Brisa Gold, eu fui com medo. Já era sócia de Betânia, na Terfísio, sempre muito reconhecida por ela. E eu digo, se também não fosse ela de dizer para mim, vai, que você tem potencial para isso, meu esposo e minha família falar, vai, que você tem potencial, talvez eu não teria ido. Então, primeiro é a nossa mente, né? Tem um livro de Napoleão Hill que eu gosto muito, Mais Esperto que o Diabo. Sim, muito bom Vencer livro. a mente, vencer o medo. E vai com medo mesmo. Porque eu acredito, de todos os livros que a gente lê, e a gente troca muito livro, né? Figurinha. Livro de evolução pessoal, livro de empresas, Jim Collins. Lemos muitos livros de inteligência emocional. E eu nunca vi um cara que ele teve muito sucesso sem também ter uma fé inabalável. Então, por mais que existe, né, a administração para nos dar uma base, obviamente que a gente realmente precisa fazer conta, precisa ter um centro de custo, mas junto com isso, junto com essa parte técnica, precisa haver confiança, né, e fé. Andam juntos. Me desculpa os céticos, mas andam juntos. E acho que é isso. Primeiro foi vencer o medo, que era o meu principal inimigo. Mas eu fui com medo mesmo. Bacana. E a fé não quer dizer que a gente vai ficar, ou você aí tenha que ficar na tua zona de conforto esperando que tudo caia do céu. A Nunca. fé é você dar o passo e acreditar que você vai encontrar o caminho ali, você vai encontrar a sustentação, mas você vai fazer a tua parte. Em toda relação, eu costumo dizer aqui que a gente tem
100% de responsabilidade. Às vezes a gente vai Sim. começar um relacionamento, uma sociedade, como você está falando, aí as pessoas Fé sem ação não é nada, não é né? nada. E as pessoas costumam dizer, eu vou entrar com meus 50%, você entra com os seus 50%. Não, cara, a gente tem que entrar em tudo. Para mim aqui é essa ideologia, é entrar com 100%. Eu dou meu 5%, você dá o seu, e a gente vai Sim. formando, vai somando, vai multiplicando. E é isso. A empreendedorismo é isso, uma excelente dica. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Vai aprimorando, vai inovando, vai acreditando, vai buscando as parcerias. Isso aqui eu posso dizer que, em termos de sociedade, é um casamento perfeito. Você tem alguém ali que está sonhando, que está buscando, que está inovando, mas tem alguém ali que está administrando, que está dando a base, que está dando a segurança, e o quão isso é importante, não é, Bethânia? E foi exatamente isso que aconteceu conosco, e foi por isso que nós conseguimos sair da pandemia. Porque imagine, duas mulheres, né? Uma fisioterapeuta, a gente não tinha um capital, tinha um sonho, eu idealizava e ela viabilizava, mas nos investimos, não vou dizer dever, vou dizer investimento, Que bacana isso, né? porque a gente não fala de dívida, a gente fala de investimento. Não foi gasto, né? Gasto um investimento e quase R$ 1 milhão na conta toda, que nós fizemos a conta que a gente iria pagar 1 milhão em 5 anos. E veio a pandemia, Nossa, né? E eu me lembro naquele lockdown, quando falou, vai ter que fechar, eu fiquei uns 30 minutos sentada chorando na recepção. desesperado. Mas, assim, como Ana Paula, a gente pega na mão da outra, quando eu tô abaixo, ela pega a mão e puxa para cima, quando ela tá embaixo, e Que vice-versa. A bacana. gente percebe essa energia, mesmo porque sócia, amiga, confiança e cunhada também da família, Sim, apesar da gente separar muito bem as coisas de casa, que é de muito família, importante também isso, né? não conta. Nós não contamos, mas nesse meio aí, em 2014, né? Depois de 6 anos trabalhando Secretária na só, Serfísio, cunhada. virei cunhada, né? Casei com o irmão dela. Cara, não, isso é bom, porque foi uma sociedade completa, cara. Exato. Foi tipo assim, Ela é me arrumou negócios, casamento, família. sociedade. Ó, isso daí é uma lição para Foi o pacote vocês aí, cara. O completo. pacote Pacote completo. Não é uma completo. lição para vocês, ó. Elas vieram, eu vou falar assim, ó. As meninas, elas vieram, essas meninas aqui, elas vieram lá de baixo, estudaram, arregaçaram as mangas, trabalharam pra caramba, viraram sócias. Quando elas viraram sócias, esquece, não tem uma menina aí. Elas já passaram já pelo todos os desafios, perrengues, tudo que faz realmente um homem virar homem, um menino virar homem, fez as meninas virarem mulheres, E com empresárias de vitória. sucesso. E as dificuldades, é bom salientar, as dificuldades que tem para o mundo masculino são umas, existem dificuldades sim, não adianta pensar que é fácil também para homens não, mas nós sabemos e reconhecemos que para o público feminino existem alguns obstáculos maiores, existem desafios, porém temos que reconhecer que mulheres têm uma determinação dentro delas que eu, Aislan, o William que está aqui, nós estamos em menor número hoje, viu, gente? Nós não temos. Mulher tem uma determinação que é surpreendente. Quando ela fala que vai fazer, que ela vai conseguir, cara, ninguém para. E é fato, ó. As meninas que começaram, ninguém pode chamar mais vocês de meninas, tá? Não aceitem isso. Vocês não são mais meninas. As meninas da Serfísio. As meninas da Serfísio viraram as vitoriosas da Serfísio. Pintaram o chão, rejuntaram, porque elas queriam entregar o resultado. Então, aquelas meninas que sonharam um dia, executaram. E passaram pela pandemia, passaram por todos os processos. Chegaram na pandemia e falou: pronto, agora ferrou, meu. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou pagar empréstimo? Como é que eu vou conseguir atender meus clientes? E aí, Asa, como é que eu vou fazer agora? Eu, como homem, nós imaginando aqui, nós ia ter que, sei lá, imaginar aqui que. Mas mulher teve algum segredo. Então, Betânia, conta, o que vocês fizeram na pandemia para passar aquela situação que foi difícil para todos e hoje a ser Eu, referência na eu saúde? diria humildade e clareza e persistência, porque foi uma administração de palito, né, Ana? A gente sentou, conversamos, veja só, nós temos princípio, reconhecemos que devemos ou investimos, vamos negociar com todos os fornecedores, vamos pagar todos os empréstimos conforme entrando. Nós baixamos de 100 para 20% do faturamento.
Então, 80%. nós tivemos que ir negociando com o Arrebentou. banco, Como é que é a administração de palito? Só para que todo mundo entenda. Eu também tirar entendo que eu não aqui de sei. um limite, colocar aqui, cobrir essa conta, pegar Palitinho, dessa né? conta Pagar as aqui, pegar aqui prioridades, as prioridades, renegociar, renegociar. prazo. Fomos claros e humildes com todos os fornecedores, empréstimos, bancos e com nós mesmas. Nós ficamos 6 meses sem tirar R$ 1 da empresa. Eu me lembro bem que eu cheguei a viver no cartão de crédito, conta de água e luz. Nós pagamos o nosso cartão de crédito exatamente para que a gente pudesse passar para o próximo mês e ter a honradez de ter pago as prioridades que poderiam e tinham que ser pagos. Então, foram meses, anos, nesse contexto de 20% para 30%, para 40%, para 70%. De hoje que nós crescemos aí quase 10 anos, 10 vezes nosso faturamento no contexto. Olha, legal Porque isso. quando a gente saiu da pandemia, foi mais uma vitória, né, Paula? Foi. Pode dizer assim, se você quiser complementar a questão, como foi para você Mas essa como questão da foi, só pandemia? para completar, como é que foi dentro daquele período de pandemia? Como é que foi para equilibrar, fazer com que acontecesse, pagar na questão do palitinho de lá para cá? Chegou algum ponto da pandemia sobressair, você conseguir falar assim, achei o caminho, como restaurantes conseguiram achar? Delivery, vamos pôr delivery, né? Que Sim. nem a gente teve a história aqui do Posto Zero. Um abraço para Iago e Yuri, que explicaram como é que foi que eles fizeram para sair da pandemia, tiveram que se reinventar. A Serfísio, como é que foi que ela se reinventou para subsistir e estar viva até hoje? No nosso caso, como é serviço, né? Ficou mais difícil porque fechou o serviço. No retorno, aí foi bem aos poucos mesmo. O pessoal já tinha medo, né? Ninguém podia espirrar, tinha toda aquela coisa. E aí foi bem lenta o retorno, a gente fazia alguns atendimentos residenciais. Separação de horário. E Exatamente. atendíamos como se nada tivesse acontecendo, com muito amor, muita honestidade, na questão do atendimento. Agora, na questão administrativa, se a gente está falando de lucro, que nem falamos de lucro nessa época, nesse momento, está falando de pagar as contas. A gente teve que diminuir Vou fazer o básico do tudo. básico. Diminuiu o quadro de funcionários? A gente sabe que foi uma realidade do Brasil e do Não mundo inteiro. fizemos, Continua a porque fazer, né, Paulo? era né, do nosso propósito também não sacrificar a nossa equipe. E, inclusive, o salário da equipe, das funcionárias, era o primeiro a ser pago, porque nós entendíamos que existiam famílias ali por Sim, trás disso. bacana isso. Então, assim, Sacrificamos os nossos, nossa equipe é honrar, né? muito engajada, uma equipe de meninas maravilhosas ali na recepção. Então, não dava, assim, o coração não deixava fazer isso. A gente comungava da mesma ideia, e mesmo elas em casa, a gente era prioridade o pagamento das funcionárias, porque elas sempre estiveram conosco. Era uma equipe muito maravilhosa, né? Então a gente não fez isso. Foi cortando outros gastos de manutenção, do cafezinho, do chá, Da do faxina, papel, economizando energia, todos os palitinhos possíveis, né? mas o Menos mexer humano no receber de humano. sorriso. Menos mexer no humano, né? Isso aí não. E aí foi assim um período bem difícil, porque a gente já tinha feito um planejamento pensando no crescimento. Nós não tínhamos feito um planejamento daquela compra com o que já tínhamos. O avião vai voar agora. Tá Ia, né? perto. E Ia. aí foi o contrário, A né? âncora aconteceu. Exatamente. E aí, naquele período, a clínica ficou fechada uns 20 dias, Por né? aí. E comecei a ligar pro pessoal do banco, ó, protela aí, segura, preciso de empréstimo para pagar o outro empréstimo. Sim. E quem era parceiro ia Ninguém se sabe ligando. essas realidades que passa o empresário. Pensa que Não, tudo é um mar de rosas, né? mas nesse meio, eu me lembro que nós pegamos 3 empréstimos para pagar os empréstimos. E eu me lembro bem também, que é algo muito importante de você ter humildade, que teve uma amiga, né, empresária também na cidade. Sim, Foi muito importante, porque assim, eu me lembro naquele dia, a gente tinha empréstimo do empréstimo para pagar e não tínhamos saldo. E não tínhamos nem o nosso mais. Essa amiga virou e falou assim, ó, Beta,
eu tenho uns 50k guardado em casa. Você precisa? Eu, Tá não, debaixo do não. colchão te esperando. Aí ela falou assim: eu não emprestaria para minha família, mas eu empresto para você. Não, a qualquer um da minha família. Ela falou: mas para você, no maior prazer, se você me paga quando puder. Aí eu corri na administrativa: Ana, fulana tem 50k. Aí Paula: paga, pega, porque Pra que você veio falar? Por que você já Você tá pega, pensando velho? o quê ainda? que é esse negócio? Eu, Eu amigo, protegia ela um pouco, né? Porque assim, como ela estava o tempo todo tocando o Então ela paciente, não ficava ali por dentro das não. finanças E aí ela falava 100%. assim: Ana, tá tudo bem? Eu, tá tudo Tá bem, tudo tá ótimo, meu tudo Deus bem. do céu, o que é que eu vou Porque se eu fazer? dissesse para ela que eu estava vivendo a jurídica estava vivendo de cheque especial, ela não ia estar com a mesma energia para atender. E Porque assim, eu falava, ela é a mola propulsora desse lugar, ela é a veia. Então, assim, ela precisa estar bem para atender os clientes e esse problema eu não posso estar passando para ela. Aí eu passava assim mais ou menos, né? E aí quando ela veio assim, eu disse para ela que não sei se ia precisar, eu falei, precisa, pega, por por favor. favor. Não. Então, e aí em alguns momentos eu tinha que dizer, ó, tá assim, assado, mas na maioria das vezes eu queria protegê-la justamente porque eu entendia que ela que gerava dinheiro ali no dia a Cara, que dia, né? Ela interessante isso. estava Muito atendendo o inteligente, tempo muito todo. bacana essa Eu parceria. estava atrás da tela, sentada, e ela estava ali no operacional direto com o cliente. Então, esse operacional precisava funcionar muito bem. Então, eu ia dosando isso aí, exato. né? Sempre que a gente com muita humildade, sorriso, eu sabia da dificuldade. Ela meio que vai lá, tá tudo certo. O importante é você estar com energia boa para atender ali. Então, obviamente, dando o melhor, era de 10 passou para um, então esse um tinha que ser muito acolhido, porque ele foi o corajoso de sair de casa para Sim, poder ser atendido por nós, né? perfeito, Betânia. Então, Muito bom se a isso. gente já buscava dar o melhor, naquele momento, muitas pessoas carentes, né, não tinham contato, a gente estava ali com um sorriso, independente da conta estar atrasada. Então, acho que uma das partes da empresa de buscar esse é fé mesmo. A gente não está falando de religiosidade, a gente está falando de espiritualidade, né, Paula? Confiar, De né? confiar Confiar de que vai que dar mesmo certo. naquele momento ia dar certo. Apesar da gente ter feito um cálculo para 5 anos, pagar tudo e começar a ampliar, porque nós fomos ousadas aí, hein? A gente Muito. pagou o projeto, a arquiteta, para refazer aquela frente que ficou linda Muito linda mesmo. e para fazer A o projeto de ampliação, ampliação da clínica antes da pandemia começar. porque tem um quintal Já lá. elas adiantaram o projeto, investiram Sim. na fé, né? O projeto está aqui, vamos executar, e aí entra a pandemia nesse meio aí. Exatamente. É, Gente, e aí, passado pandemia, a gente vê, você já deu até um spoiler, Bethany, sobre piscina e tal. Então, a Serviço, como é que tá o momento dela hoje? Colocou a linha aí no gráfico, crescimento novamente, como é que tá essa situação da Serviço hoje? Vou falar no meu ponto de vista e abro para a Ana também. Assim, a gente tem os olhares diferentes, mas no mesmo objetivo, mesma meta. Cefísio está lá, Centro de Saúde Mota, no caderninho, há 20 anos atrás, que se tornou Centro de Cefísio mais centro de Médicos saúde. e depois Centro de Cefísio saúde. Centro de Saúde. Né? A gente tem a missão de levar melhor de qualidade, com os médicos diferenciados, né? Inclusive, a gente teve médicos como ortopedista, dermatologista, que nós ficamos um ano esperando, namorando, né, ligando, para que eles pudessem dar uma credibilidade para compor uma equipe que não tinha médico. Né? Então, foi mais difícil em questão, mas conseguimos chegar. Ligávamos para muitos médicos, hoje os médicos que têm ligado para a gente, porque a Cefísio começou a despontar na área médica. Nós somos hoje mais de 20 e poucos 24 profissionais, profissionais. a metade médicos. E os médicos ligam e falam: ó, eu sei que vocês têm exigência de médicos com residência, né? Então, um nível, e eu quero fazer parte da equipe. Como também já dissemos não para alguns médicos, né, em questão de qualificação, humanização. E a gente sempre teve a nossa visão de ser um centro de referência na região E onde é que em isso virou, saúde. Betânia? Essa chave virou. Algo bem interessante que você falou aí, que me chamou a atenção aqui, é
A gente vinha de um centro de fisioterapia, a gente tem ali o objetivo de um centro médico, a gente encontrou uma certa resistência no início para trazer namoros aí de longas datas, mas onde é que virou a chave para você sair de buscar os profissionais para estarem com você, para hoje os profissionais ligarem, né? Hoje que eu falo já há algum tempo, imagino eu, que vocês têm essa demanda de os profissionais quererem estar com vocês. Essa situação em fala eu vou deixar para Ana, porque Passou a bola. realmente vou passar a bola porque foi um histórico dela vivendo até a gente Eu vou conseguir. até somar um pouco a pergunta, Ana. Vocês acreditam que isso se deve pelo fato de vocês serem mulheres empreendedoras ou não tem nada a ver nesse meio do caminho aí? É, exatamente mulher, não sei te responder, mas a classe médica ela se juntava muito com outros médicos, né? E nós não tínhamos médicos na equipe, mas queríamos ser uma equipe multidisciplinar. Então, precisava das especialidades junto, né, Betânia? Sempre teve essa visão sistêmica de estar atendendo o cliente de acordo com a necessidade dele, tudo em um só lugar. E ela sempre me falava isso. E volto a dizer, ela idealizava, eu tinha que viabilizar. E o primeiro médico que nós convidamos foi Dr. Augusto Nakano, o japonês que atende aqui na Cefis desde 2008, Ortopedista. 2007, ortopedista. Já passei nele lá na Perito, Cefise. o Já foi porquê, delegado, o região. porquê dele. A Betânia atendia alguns pacientes que passavam com ele em Guanambi. Teve um caso na época bem especial que ela fez um milagre lá. E aí, no retorno do relatório para o médico, ela colocou as condutas, né? Que Ah, um foram milagre num em paciente, um não é isso? paciente. E a família falou: nossa, foi um milagre. Não tinha muita expectativa e o paciente ficou muito bom. E ela devolvia um relatório para o médico dizendo quais eram as técnicas que ela usava, né, as condutas naquele paciente. Olha, eu estou te devolvendo aqui, que ele encaminhou, dava, né, esse breve relatório, feedback, né, devolvia para o médico. Nisso, o paciente chegou lá na clínica e falou assim: voltei no retorno com Nakano, e ele falou que essa fisioterapeuta é muito boa, que ela é demais, que nem ele tinha tanta perspectiva. E ele falou que nós estamos de parabéns que Caculé tem uma fisioterapia de verdade. Começou a virada de chave. Eu falei, ótimo, ele já gosta de Betânia. E aí o cara tinha uma referência muito boa, né? Eu não sei se ele se lembra disso, porque já tem alguns anos, mas eu falei, como chegar nesse médico? Aí eu falei com ela, vou em Guanabara. Não conseguia telefone, eu ligava no fixo que estava lá no receituário, o secretário não passava para ele, e eu falei, eu vou ter que ir lá, não vai passar, né? Obviamente. Sim. Nenhuma recepção passa o telefone para o médico. E aí eu falei, vou lá, marquei uma consulta, pedi para me deixar para o final e falei, eu sou Betânia. Falei, se eu disser que eu sou Ana Paula, quem é Ana Paula? Ele já gosta de Betânia, ele já sabe que ela é uma excelente fisioterapeuta, então eu vou como Já Betânia. deu o gatilho da curiosidade. Exato. Falei, vou chegar lá através de Betânia. Ela atendendo, eu não podia tirar ela do atendimento para ir, né? O administrador que não tem nada que fazer, né? Ah, é. Eu falei, tenho que ir lá. Aí chegando lá, fiquei por último, no final dos atendimentos. Quando eu entrei, ele, Betânia, né? Ele me recebeu assim. Japonês Isso. Ana Paula, vim em nome de Betânia. Aí ele, contornou. desculpa, Ana. Sentei, entreguei ele um portfóliozinho que eu tinha levado. E ele me disse não, que ele não tinha disponibilidade. Aí falei né, como é que era a cidade, que a gente estava precisando, que era uma clínica de físio, que ela tinha muitos pacientes para encaminhar. E ele falou, no momento não tenho disponibilidade. Eita. Aí ele me pediu o meu contato. Falei, ó,
boa, se ele me pediu o meu contato, eu posso Tem algum pedir o dele. interesse aí. Pedi o contato dele, anotei, falei, já tenho o contato dele. Aí nisso, ele também me falou assim: olha, o único dia que eu teria disponibilidade seria no sábado. Porém, aos sábados, meu secretário tem folga. E aí ele não vai querer voltar a trabalhar no sábado, né? Que ele já tem essa folga. E eu não atendo em outras clínicas sem levar o meu secretário. Eu falei, mas eu posso fornecer um secretário. Nós temos na clínica. Ele falou, não, só com o meu. Eu falei, as regras têm que ser as deles, né? Eu preciso primeiro conquistar ele e ir. A princípio, não. Passados uns 6 meses, de novo, doutor, já tem disponibilidade? Não. Mais uns 3 meses de novo, doutor, e aí já tem disponibilidade? Eu já tinha o contato dele, então. Até que ele falou assim: vamos fazer um teste. Falei, opa, ótimo. Aí nós Não começamos desistiu, persistente. nesse setor médico. E nisso aqui, conversava com ele, corria conversando com o Betânia. E a gente naquela vibração, né? Vai dar Vai dar certo, certo. vai dar certo, Na fé. vai dar certo. Eu É, eu, encaminho pra ele, Ana, e ele encaminha pra mim. Isso eu é persistência de vendedor, viu? Ela É. não foi. tirou as vendas lá, ela foi na persistência até conseguir. E assim, Até cara, é ele assim que veio. vira. Primeira vez que ele chegou com o secretário dele, as regras dele, ele fazia o cadastro, entrava com o paciente, a gente não se metia, mas ele deixava a retenção da clínica, tudo certinho, Encaminhava pra encaminhava para fisioterapia. É fisioterapia. muito adepto, um profissional muito adepto da Isso. fisioterapia, da reabilitação, do Sim. pilates, Ele da gosta muito, musculação. né, E desse até trabalho hoje. conjunto. E naquela época, poucos ortopedistas encaminhavam, e foi por isso que, Betânia, esse é o cara, porque ele acredita na fisioterapia. Então, não é porque ele passava porque a gente pedia, é porque ele acreditava. Sim. Então, esse foi a maior, a empolgação, né, da gente estar buscando ele, ser um nome bom e ser adepto à físio. Nesse percurso aí que ele começou, ele trazia o secretário dele, fazia uma vez ao mês. Depois ele chegou para mim e falou: ó, vamos começar a cada 15 dias, porque um mês está demorando para eu dar assistência. Eu falei, ótimo. Aí Tradutor, né? depois ele falou, vamos passar a semanal. Aí começou a vir semanal. Ótimo. E aí a gente foi trabalhando e conquistando o público, né? Aí chegou um dia que ele falou para mim assim, Ana, vou dispensar meu secretário. A clínica é organizada, as secretárias são excelentes. Não precisa de trazer meu secretário mais não. Vou vir só a partir de agora. Eu, Betânia. O homem, velho, não, já Final de um vou trabalho nesse sendo bem pique, não sai feito. mais daqui, já, ó, era mês, virou quinzenal, começou a vir todo dia, Toda semana. toda semana ele estava vindo, né? Aí mandou o secretário embora, que era o homem de confiança. Bom, vocês conquistaram o homem mesmo. É sinal de um trabalho bem feito, Uma né? Sim. chave de virada Foi. no setor médico, né? É, Porque Bacana. primeiro o cara, outros Referência. colegas, administradores de outras clínicas, como que vocês conseguiram um cara desse? Porque o cara é perito, o cara já foi Que delegado, medicina da bacana isso. região. Ah, não é um namoro. Sempre é um namoro, e de fato é um namoro. Assim como o ortopedista, que já tem anos, ele por si só já se vende hoje e roda o serviço na Serfísia. Nosso ponto inicial aí é o ortopedista de referência, né? Sim. Assim foi com a dermatologista também, que estava na Europa, você ficou foi. ligando. Ah, de A referência, Dermato também quatro, foi um quatro namoro. residências. A mulher não tinha nem Vitória da Conquista. Vocês trouxeram uma dermatologista da Europa. Não, Não, de ela Vitória da foi morar em Conquista, Vitória, mas quando ela Ah, já eu tá. estava lá. estava conversando com ela, ela estava nos Estados Unidos e eu, tá bom, eu converso com Então, você depois. Aí fui namorando aí uns 6 meses 6 meses. até ela É o chegar na E aí segredo foi da ali a virada de persistência, cara. chave foi, a gente não pode colocar qualquer médico. Opa, Primeiro a gente que queria um legal médico isso. e queríamos médicos de referência. Que foi qual é o primeiro médico que nós vamos buscar? Ortopedista. Quem é? Aquele ortopedista lá. Aquele que me encaminha, aquele que me elogiou. É ele o cara. É ele que vai fazer a Serfísio entrar no âmbito de centro de saúde e ter o setor médico funcionando. Então a gente já, pulo do gato foi ali. E foi esse namoro até conseguir aí. Então, depois vieram a dermatologista e mais aí, Ana. Isso. A Dermato foi a segunda, né, que a gente foi namorando aí. Hoje é minha amiga. E assim, quando você perguntou qual foi o pulo do gato, eu acho que
Não existe, é um processo. Tem que viver o processo aí. É aquele divisor de águas, é um É. divisor, mas não é aquilo. É que Sempre é há uma uma. construção, uma reunião de Isso. vários quesitos É e de vários quesitos bem feitos, né? Isso, tem um processo aí, tem princípios, né? Tem valores. Então, E o time certo de agir. agir, né? A fé sem Exatamente. ação, É. esquece, A gente está ouvindo falar muito né? sobre fé aqui. Eu vejo que vocês têm uma fé consolidada, independente da fé de cada um. Mas a gente vê que embasado em qualquer coisa que vocês fizeram, nesse todo esse processo aí, a fé sempre estava por trás, né? Sempre vocês tinham a consciência das dificuldades, dos obstáculos, Sim. mas estavam com a visão embasada na fé, né? Não estamos falando, que nem você já comentou, não é religiosidade, não estou falando de religião. É naquilo que você acredita, naquilo que é sobrenatural. Olha, eu quero chegar até determinado ponto da minha empresa, mas eu preciso acreditar nisso daqui. Eu preciso Confiar. ter fé, confiança mesmo, né? Então, para que todos possam entender, gente, não é questão de você querer abrir uma igreja. Ela abriu foi a Serfísio, tá? Ela abriu foi a Serfísio. Mas tudo que elas fizeram foi dentro de uma fé estabelecida que eu vou conseguir, mediante as dificuldades. Porque todo mundo pensa, talvez as pessoas pensem, elas conseguiram, tá com aquele prédio lindo, o negócio lá realmente diferenciado. Mas deve ter sido fácil para elas. Tá sabendo da história como é que foi agora. Será que é fácil? Então, às vezes, você acha que realmente pode conquistar as coisas se tudo vir a cair no seu colo? Se você não trabalhar, olha a história dessas mulheres, eu ia falar meninas. Olha a história dessas mulheres, cara. Olha o que elas fizeram. Como meninas começaram lá de baixo, passaram por todos os processos difíceis que realmente a vida de empresário traz, mesmo tendo luta, às vezes alguma condição que desse para elas conseguir mesmo, mas elas foram contornando tudo até chegar. Então, quando você olhar para ser filho, você passar na frente, nossa, isso aqui foi fácil para elas. Não Acabou. tem nada fácil, Acabou. Não tem esse negócio de fácil. Foi difícil olhar para elas. não. Muito. A gente vê que é uma história de resiliência, é uma história de determinação. Dá livro, viu? Eu vou falar, Tranquilamente. ó, Aquiles, vou pegar esse gancho, vou até falar, quando você falou de resiliência aqui, eu me lembrei do conceito do Nassim Taleb, que ele fala sobre o conceito de antifragilidade. E eu percebo as meninas aqui nessa antifragilidade, né? Que há uma diferença entre esse conceito. Resiliência, você ressignifica algo, e é como se você ressignificasse algo, mas você volta para aquele start, você abre aquela permissão de voltar para o Sim, estágio sim. inicial. Quando a gente fala de antifragilidade, a gente ressignifica, só que a gente aprende com tudo que a gente passou e a gente dá saltos quantitativos, a gente vai para frente. Então a gente não retrocede, a gente vai sempre adiante. Nesse adiante, eu estou aqui raciocinando quando a gente vai conversando e queria que vocês pudessem aí, de repente, apresentar para as pessoas como é que é. Quais são os desafios de empreender na área da saúde? A gente aqui na B2B, a gente empreende na área da educação e são diversos os desafios. Imagino vocês aí, com toda essa história de antifragilidade, resiliência, quais são os desafios? Para quem também está assistindo a gente aqui, o que é que vocês podem trazer aí desses desafios e como superá-los dentro da área da saúde? Duas Eu mulheres vou colocar empreendedoras. meu ponto de vista e abro para a Ana, parceira, também colocar o dela. Primeiro, você começar uma empresa como profissional de saúde sem saber que é empresa. Ponto. Não tinha referência. Então, eu tinha que me tornar. Então, a gente Opa, buscava tinha que me longe. tornar referência. Então, eu buscava longe. E hoje, quando eu falo 25 profissionais de fisioterapia, estou pensando como fisioterapeuta, eu também não baseio os meus colegas, eu baseio os melhores do Brasil. Fui buscar Mas nisso. isso é muito bom. Quando a gente vai falar de empreender na área de saúde, empresa, Caculé já existia outras clínicas, né? Muito bem remuneradas, muito bem organizadas, né? De médicos. Mas é a primeira clínica que vinha da terapia para a medicina. Então a gente Sim. tinha que fazer algo diferente. E no contexto, quando a gente veio no contexto da humanização, da qualificação, Adoro essa palavra. foi onde a gente falou, Humanização. exato. Falou, bom, área da saúde, serviço, acolhimento, qualidade, diferença, referência. Então a gente precisa colocar a empresa como empresa. É um serviço de saúde,
mas é uma empresa. E ela precisa ter a administração. Então, quando eu e Ana Paula descobrimos essa ser e nos tornarmos empreendedoras da saúde, colegas falam, como é isso? Né? Como é que vocês estão fazendo isso? Eu falo, olha, nós temos a administração, apesar de ser uma venda de saúde. A Cefisio hoje, né, se tornou referência em fisioterapia pela região, ok? Temos serviços que só tem Vitória da Conquista para frente, como a osteopatia, né? Saúde pélvica, feminina e masculina, RPG. Eu trabalho com o diferencial que os meus colegas não trabalham. Temos área de terapias importantes, profissionais importantes e médicos de referência. Pronto, em serviços de saúde, ok, que tem que ser qualificado e humanizado. Porém, isso tudo precisa-se ter uma administrativa para a gente poder alcançar nossas metas, porque nós temos visão, missão e visão, né? Se vocês me perguntaram, feche os olhos, consegue pensar no futuro? Sim, temos projeto, sabemos, vivemos, buscamos e administramos para chegar. Falar de projetos, já está colocando uma piscina aí. Como é que é Exatamente, isso aí? porque o que acontece? Se eu pensei, escrevi, porque eu gosto muito de escrever, Ana, sabe? Eu falo que 50% para dar certo é quando se escreve. Eu Sou uma concordo pessoa de 100%. cronograma, eu uso agenda Google, Eu sou até assim. para os amigos. Às vezes, Betânia é chatinha, tem que olhar na agenda dela. Tem Ana mesmo, olha aí, tá, se a gente pode ter reunião, porque eu tento dar importância a todos os pilares de vida. Hoje eu consigo tirar férias, hoje eu consigo me cuidar, hoje eu consigo ter uma liberdade porque foi um processo. Mas disso tudo a gente precisa estar ali, ó, administrando dia a dia, momento a momento. E a Cefísio tem uma visão. E essa visão está muito perto e clara para nós duas, né? Empreender na área de saúde não é fácil porque se fala pouco. E a gente tem poucas referências, ou não vou dizer poucas referências, mas a informação pouco divulgada. Vou dizer assim, não é que tem poucas referências. A informação sobre empreendedorismo de saúde, se você olhar no mercado, você vai ver uma predominância masculina do que feminina, você vai ver um empreendedorismo de mercado de produtos do que de saúde. Então, para você buscar isso, já você precisa ir muito além, imaginar, buscar, né? Então, mas existe. E se existe, a gente vai atrás. Então, a gente tem um projeto. Esse projeto é uma empresa de saúde para levar o melhor de saúde e ser referência em saúde na região. É ter em um lugar só um complexo de saúde, onde você vai ter médicos, terapeutas, fisioterapeutas, pilates, piscina, estúdio de musculação, e esse projeto está pronto. Fizemos um projeto para começar com 5 Muito anos, bom. veio a pandemia, só protelou, somente. Porque a gente está agora no final de ano, finalizando a grande parte, que foi quase 7 anos, e queríamos começar em 2025, mas no aniversário do ano passado nós decidimos apertar a nossa mão e dar início a esse ano, 2024, para que os 18 anos fosse o pontapé para ampliação. Tá ficando de maior agora a empresa, né? Precisa crescer. E Muito, aí, precisa crescer, a gente boa, está né? inaugurando agora, dia 1º, essa semana, na outra semana, agora em agosto, mais 2 consultórios, uma copa, uma xerifado, que é o acoplamento da nova parte. Que Para que assim, legal, gente. 2025 para frente, saia do papel e da nossa imaginação com muito trabalho, porque a gente fala muito de fé, né? Mas é levantar cedo mesmo, é estudar, é ler, é buscar evoluir como empresária, mas como pessoa, mas como filha, como mulher, como parceira, né? Como parceiras, é evoluirmos juntas, porque é o ser humano que está ali, Exato. né? E a gente quer ser um bom ser humano, evoluir como ser humano para poder cuidar de outro ser humano. Então, é uma frase muito boa que eu gosto, né? Antes de cuidar de outro ser humano, seja um grande ser humano. E um que Exatamente. Então, isso para mim é muito claro. Então, se eu sou idealizadora de fato, sonhadora, visionária, vou dizer assim, empreender na área de saúde não é fácil, mas pode ser leve. Agora, a gente precisa se qualificar exatamente, precisa de para você base. se tornar. Assim é meu ponto de vista.
Estudar, né? Betânia, deixa eu Muito te falar. bacana, gente. Quando você iniciou há 18 anos atrás, sozinha, papai, mamãe atendendo o telefone, depois veio Ana Paula. Quando você iniciou e analisando hoje, o agora, esse momento aqui, o sonho se realizou? Eu sei que tem muito para melhorar. Eu sei que você vai querer melhorar. Mas não já deu um spoiler aqui. Piscina, vamos falar sobre piscina também. Mas hoje, esse momento, o agora, o sonho se realizou? Aquiles, se eu lhe falar assim, todos os dias eu agradeço, porque hoje eu vivo aquilo que eu sonhei. Ter qualidade de vida, tá? Cuidar de todos os pilares da minha vida, Prosperidade. prosperidade, ter abundância, ter uma liberdade financeira, porque foi um trabalho bem, ser bem-sucedida como fisioterapeuta, referência da região, e a Serfísios estar sendo bem colocado no mercado de trabalho. Por mais que todas as dificuldades, nós crescemos 10 anos em 10 vezes, né, Ana? Não é para qualquer um isso, não. Exatamente. E conseguir ser empreendedora, mulher, parceira, filha, é a gente viver, buscar e conquistar aquilo que a gente quer conquistar, não só como pessoa, mas tudo aquilo que eu me tornei como pessoa e aquilo que eu conquistei também, uma casa, o meu carro, o meu sítio, né? Sair de devedora para investidora, vou dizer Ó, assim, foi também uma das metas tá nossas. emprestando hoje ao invés de tomar emprestado. Que bacana, Esse hein, velho? clique de dizer que temos muito a crescer, temos muito a buscar, né, Ana? Nós temos ambição. Inconformados, né? Inconformados, mas eu posso lhe dizer sim que hoje eu vivo aquilo que eu sonhei e agradeço todos os dias E é por bacana isso. essa diferença, né? Eu vejo vocês Sim. falando sobre a ambição. A ambição que você quer algo maior, quer algo a mais, que não se conforma, que é diferente da ganância, quando você deseja algo do outro, você tem a inveja pelo do outro. Não, você tem a ambição. A Eu ambição está quero o meu, dentro de né? nós somos inconformados e eu quero alcançar um patamar cada vez maior, maior, e é isso que vocês Sem vêm passar por cima de fazendo, ninguém, sem né? passar por cima de ninguém. Porque Vocês afinal estão de de contas tem uma parabéns. consciência lá na frente, né? Tenha consciência, e se a gente parar para pensar, a gente está falando de fé aqui, em vários contextos, que o que a gente faz retorna para a gente, então a gente tem que ter a consciência daquilo que a gente está plantando. Não adianta a gente Exatamente. plantar Sim. abacaxi e querer colher banana. Então a gente tem que ter essa consciência Exatamente. daquilo que a gente está fazendo, e vocês fazem isso e estão fazendo isso muito bem feito. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final. Cadê o Ah, Aquiles? como assim? Chegando ao final, né? Estamos batendo um papo aqui. Eu nem perguntei se elas são flamenguistas, porque na Bahia tudo é flamenguista. Será que são? Você torce pra qual time, Ana? Pergunta. Fala. Eu sou tricolor. Tricolor de aço, Bahia. Ah, pensei que era o tricolor de São Paulo. Pensei que era independente. Mas tá bom, pelo menos. Você é de São Paulo, é? Eu sou São Paulino. São Já Paulino. tô vendo um monte de gente. Pode fazer, é isso que eu ia falar, pode fazer aquela brincadeira? Pode falar, mas é o maior do Brasil, o maior do mundo, sabe? Enfim, São Paulina sofre, não tem jeito. Mas elas. Betânia, você é flamenguista? Por causa de Pedro Mota, eu nasci flamenguista. Já nasceu. Naquela época se passava jogo, só o Campeonato Carioca na TV, né? Então, meu pai também morou no Rio. Então, nós Gosta de acompanhar? nascemos. Você gosta de Sim, assistir e ele tal? assiste todos os jogos. Mulheres hoje assistem jogos também, mas eu sou daquela que tá na final de um campeonato, ei, pai, ele assiste todos, né, Ana? Ele Todos os acompanha jogos, jogo a jogo, acompanha. sabe a A gente escalação do Ah, já time. acompanha, fizemos sabe? até aniversário de Flamengo para ele. Então, quando tá na final, Copa Final, aí a gente coloca a nossa camisa, vai para casa dos meus pais. Lá ele gosta de tomar a cervejinha dele, fazer o churrasco. Que legal. De família, porque a gente sabe que Bacana. ele gosta desse momento e é um momento que ele aproveita para estar todo mundo junto. Porque ele é bem Integração. família, exatamente. Ana E eu sou também é flamenguista. Ana também é flamenguista? Como é que é? Então, como eu sei que meu marido vai assistir o Ah, podcast, Ah, tem que acompanhar. eu tenho que ser flamenguista, né? Tá certo. eu já Muito vi bom. uma livre e espontânea pressão. Ele falou assim: seu pai é flamenguista, seu irmão é flamenguista, eu sou flamenguista. Não faz sentido você não Você é ser do flamenguista. contra, que você tá do contra. Mas antes Não, do, eu sou do- antes Flamengo. do Flamengo, era o quê? Vasco, Botafogo, Bahia. Deixa. Esquece, eu É sou melhor deixar Flamengo. isso quieto aqui. Pra você ver que as Aquiles é meninas, cara, polêmico, hein, não, as gente? meninas são fenomenais, tá bom, gente? Meninas no bom sentido, no carinho da palavra, tá bom? Mas são fenomenais, é incrível
ouvir essa história, eu não conhecia, eu imagino que muita gente que está assistindo Bacana. agora, Betânia, Ana Paula, não conhecia essa história. É incrível. Isso dá um livro, uma autobiografia para vocês tranquilamente, tá bom? Muita gente tem que seguir exemplo de vocês, tá? Primeiramente, tem que seguir o exemplo de vocês. De começar lá embaixo, de vencer, de passar por muita coisa, de ficar com a cara pintada enquanto a clínica Hum. era para ser inaugurada e as meninas lá ralando mesmo. Tem um Então, monte de empreendedor, aqueles que tá se vendo nessa história imagino aí, que né? sim. Às vezes pelo fracasso de não ter continuado, às vezes pelo fracasso de você realmente ter ouvido muita gente falando não para você. Ah, você não vai conseguir. Você acha que elas não ouviram não? Esquece, desiste. Isso não é para vocês, não vai dar certo. Você acha que elas não ouviram? Ou você acha que só tinha gente motivando? Vai dar certo sim. É nada no mundo de negócios corporativo. Você vai ter muita gente querendo te puxar para baixo, te derrubar, entendeu? Não é um mundo bonzinho, nem tudo é um mar de rosas, entendeu? O mundo corporativo, o bicho pega, é selva, entendeu? Isso aí a gente tem que falar abertamente. Não adianta você pensar que tudo dá certo, não, porque não dá. Você tem que realmente lutar para você conquistar. Hoje a Serfísio é referência? É referência. Tá grande? Tá grande. Mas tem raiz, tem história. Entendeu? Antes de encerrar, a Isla já puxou encerrar aqui, mas eu gosto. Betânia, eu amo piscina. Eu gosto de natação, sabe? Meus filhos, o Eduardo mais velho já fez natação, o pequenininho já tá. Piscina, vai vir esse spoiler, vai acontecer? Como é que é? Pra gente. Vai acontecer. Conta pra gente Tá no Vai rapidinho. projeto, acontecer, né? está no projeto. A gente tem um projeto para ampliação do estúdio de musculação, do Pilates, da piscina, de mais Mais setor médico, consultórios. mais A piscina é consultórios, focada em reabilitação, é isso? hidroterapia, hidroginástica, Legal. Hidroterapia. a piscina para reabilitação. E é isso aí, está no projeto. Vai ser a primeira aqui da cidade? Como é que é isso? É preciso um pioneiro? Não sei. Parece uma Eu acho que clínica, uma que abriu não não foi. funciona, não tenho Não certeza, não tenho funciona, clareza. mas temos um projeto inicial há 18 anos atrás, colocado pelo meu pai. Obrigada, pai, por ter idealizado isso, de ter uma piscina. A sociedade pede, Sim, os clientes eu sinto pedem, falta aqui. Sim. e a demanda, né? Então a gente só está viabilizando, Que porque o projeto já bacana. está aí e a Já gente está dando. aconteceu. Obviamente que com a experiência que nós temos hoje, como empreendedoras, a gente vai calcular um passo, né, da ampliação, não como nós fizemos lá atrás e que deu certo, graças a Deus, com muita luta. Foi difícil, mas foi leve, né, Paulo? Eu costumo dizer, é difícil, mas pode ser leve. Depende de como você olha. Não é fácil, mas pode ser leve. Então, é real, tá real no projeto, tá real na nossa cabeça do que nós queremos. E aí a gente vai dando passo conforme os nossos passos, Muito né? bom. Isso é muito importante hoje para uma empresa, é jogar o jogo de gente grande. Vamos Exatamente. dizer, dentro dos parâmetros que aquilo de barganha e possibilidades que temos em nossa mão, em nossas mãos, nosso coração. Uma Não equipe, sei. né? Não tem como trabalhar e vencer sem equipe, Isso é bom. né? Exato. A Então, gente tem buscado, agora mesmo vai contratar mais, tem a nossa equipe é treinada, nós fazemos terapia com a nossa equipe, trouxemos a evolução para ela, sempre fazemos encontros anuais para a gente poder trabalhar no investimento humano, porque a empresa é um CNPJ, mas quem rege, quem administra, quem vive é humano. Perfeito. Então a gente precisa ter uma equipe humanizada. E para eu poder vender um serviço, porque assim, a gente entrega o melhor e o paciente, que eu chamo de cliente, hoje os livros se chamam, não é mais paciente, chama de cliente, eu sempre chamei de cliente. Tem gente que até me corrigiu, não, é paciente. Eu falei, não, meu cliente, ele está comprando um serviço, e eu estou dando o melhor de Sim. serviço para ele. Então, eu sempre tive esse engate aí, e para a gente poder vender um melhor serviço, a gente precisa investir no humano da nossa empresa, que eu acho que é nosso diferencial aí, né, Ana? sim. Compartilha disso. Eu falo sempre, né, Ana, porque assim, a gente compartilha das mesmas ideias, sabe bem, ela sabe bem o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu sonho, e ela também sei como é que ela, né, vai andando aí junto comigo. 18 anos, né? Então, Então, investir em humano é um diferencial da Cefísio, posso dizer Muito bom. assim. É aí jogar o jogo de gente grande. Senhoras e senhores,
Tivemos hoje aqui com duas feras do mundo do empreendedorismo. E aí, para a gente encerrar, queria que todos nós, já é um rito nosso aqui, vocês mandassem uma mensagem para quem nos assiste, tanto Betânia quanto Ana, mandassem uma mensagem para o público aí. O que é que vocês poderiam falar nessa mensagem final de encerramento aqui desse podcast, que, aliás, aqueles foi um podcast de altíssimo nível. Falamos de empreendedorismo, falamos de fé, inovação, superação, resiliência, antifragilidade e tantos outros temas. Falamos de Informadas. família, falamos de família, isso também foi um ponto que me chamou muito a atenção desse Muito. apoio, do reconhecimento de vocês para a família. Acho isso muito bacana, muito bonito. Eu acho que é isso, é honrar os pais, eu acho que é bem legal. Qual é essa mensagem final? Betânia, quer começar? Manda uma mensagem final Pode para. ser, pode ser. Bom, primeiro para você, mulher, né, ou para você da área de saúde, eu acho que na faculdade deveria ter, e algumas já estar tendo a administração na área de saúde. Hoje já tem cursos, né, especializações, formações, eu mesmo fiz Sebrae. Tem que buscar. Na verdade, porque independente você é uma empresa. Pessoa Sim. física é uma empresa, então a gente começa por nós. Buscar sempre evoluir. Um investimento. Eu fiz 2 investimentos que não tem dinheiro, que é investir no profissional e investir em você como pessoa. Eu acho que são 2 conselhos que eu posso dar, assim, porque bem materiais e dinheiro, que é maravilhoso, mas é consequência. Dinheiro ele vem, mas primeiro você precisa fazer, né, todo um processo. Tem gente que quer sentar e já sentar na cadeira do diretor. Eu, nessas salas, de todos esses anos, eu fui cedendo as salas, cedendo as salas, cedendo as salas. Fiquei sem salas, né, Paulo? Eu fiquei atendendo em todas as salas. E as pessoas, ué, você não tem a sua? Mas você não tem a sua? Para que o mercado, para que a empresa pudesse crescer. Então, ir lá embaixo do início, precisar faxinar, faxinar, é colocar a cara, arregaçar as mangas e ir. Agora, aos 18 anos que nós decidimos, eu estou montando o meu consultório de osteopatia. Estou investindo nele e terei pela primeira vez uma sala que é só minha para atendimento. Mas para eu chegar aí, aqui, eu não sentei na cadeira de diretor. Eu tive que estar junto com ela lá no início da faxina até chegar no processo. Então, para isso, eu tive que ter uma consciência de ser melhor como profissional, para me valorizar, tá? Porque mesmo tendo mais de 25 profissionais, eu ainda continuo com a minha agenda cheia, graças a Deus. Eu não falo que é arrogância, é gratidão, mas gratidão mesmo no uso da palavra, obrigado, não. Gratidão mesmo. É que sabe trabalhar mesmo, pode falar. Exatamente. E investir como ser humano, Isso é né? referência nos Buscar pais. sempre um equilíbrio, porque não é só trabalho. Para você ser Sim, melhor como profissional, você precisa investir como ser humano. que E olhar para todos mensagem, os viu? pilares aí. Top. Tá bom? Que mensagem, que mensagem. Ana, Teve muita humildade aí, né, nesse período. É, como eu disse, vou repetir, vencer os nossos próprios medos, né? Primeiro passo. Segundo passo, preparação, trabalho, muito trabalho, estudos, a gente precisa estudar. Não é porque é nato que a gente tem que viver dentro da nossa caixinha, então precisamos estudar. Em todos os anos, nós temos um compromisso de todo ano fazer algo voltado para a nossa evolução. Então, sempre estamos fazendo um curso de inteligência emocional, um curso de evolução pessoal, Profissional. profissional. Então, assim, vencer nosso primeiro inimigo. Segundo, muito trabalho. Terceiro, preparar, essa preparação, né? E aí entra a fé que a gente tanto falou. Então, é um casamento aí para o sucesso. E nós estamos no caminho, né? Não somos perfeitos, a gente sempre acha que só está começando, né? Exatamente. Quando nós recebemos o convite, mas como assim? A gente sempre não acredita que a gente já venceu, mas falar o quê? E aí, Dani falou pra gente, né? Tem muita coisa que vocês podem inspirar pessoas. E às vezes a gente nem acredita, né? Esquece dessa linha do tempo aí que a gente vem passando. Mas é isso.
É só o começo e vamos seguir na preparação, né? E com certeza inspirou muitas pessoas, muita gente que está nos assistindo aí, ver essa história de vocês é uma história de fato inspiradora. Aquiles, você já deu sua mensagem, seu até logo? Só queria falar pro pessoal aí, sejam inconformados e Isso. inconformadas. É a mensagem do dia. Saia da sua zona de conformidade. Sai da sua zona que tá, ó, vai estar tudo bem. Gente, sai da sua zona de conformidade. Faça como Bethânia Mota, faça como Ana Paula Mota, tá bom? Lute pelo que é seu. Que se você chegar ao ponto que elas estão hoje, você vai poder ir para Acapulco. Esse é o oferecimento da escola B2B. Oferecimento da Escola de Negócios B2B. Eu vou levar a Islam para Acapulco, viu, Dani? Tchau. Eu vou levar ele para Acapulco. Eu tenho que apresentar Acapulco para a Islam. Beleza, gente? Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de estar conosco aí em mais um momento, tá bom? Siga-nos no Instagram, no YouTube aí, dá aquele like, beleza? Aliás, qual é o Maroto. Instagram, né, da Serviço? Qual é que é o Instagram É para te colocar isso. lá? Serviço Caculé. Serviço Caculé. E tem Instagram outro pessoal também, de vocês? é Físio Beta Mota. Físio Beta Mota? Eu não tenho Não? pessoal, não. Só Foi na trabalho. Brisa. É brisagold.caculé. Brisa Gol. Foi transformado, meu. Bacana. Top. É isso aí. Então, quer tirar férias, trabalha bastante, que nem a Bethânia, que nem a Ana Paula. Se você quiser ir para Acapulco, cria uma cultura na sua empresa que você vai conseguir. Se você tiver dúvida de como aplicar cultura na sua empresa, é só deixar um comentário aqui, entre em contato com a B2B, que nós temos um processo legal para você adaptar cultura na sua empresa, tá bom? Somente a B2B Escola de Negócios, B2B Talks, oferece para você. Beleza, galera? Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver. Valeu por estar conosco. Agora, Aislan, foi, né? Foi uma aula de empreendedorismo. Adorei o bate-papo hoje. Uma energia super alto astral, algo bacana, algo que muda a mentalidade. E eu acho que a mensagem é essa: empreender vale a pena. Levem essa mensagem que o empreender também, ele não é só você ter uma empresa, mas você pode empreender sendo um funcionário de uma empresa. A gente teve um exemplo aqui hoje, e se tornar um sócio. Ter a humildade de começar pequeno, mas pensar grande. Você pode pensar sempre grande. Eu costumo dizer que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonha grande, reparte seus sonhos, vai dando um passo a cada dia, e como a gente falou hoje aqui, fé, mas não fica na sua zona de conforto, não se conforma, seja um imparável, seja um inconformado, vai para cima, acredita que no final a conta ela vai sempre fechar. Bacana? Acompanha a gente, dá um like e até a próxima. Tchau!